Todos e todas, gostaria de agradecer pela presença de todos que vieram assistir à palestra de hoje. O tema escolhido por mim foi o Aikido, a Arte da Paz, e vim aqui convidado pelo amigo Vicente Deodato, que é conhecido no meio da capoeira como Mestre Morcego, e pela aluna e amiga Verônica de Holanda, que está organizando esse evento e me fizeram o convite e eu estou aqui para contribuir com a minha parte, né, minha pequena parte dentro desse grande evento que está sendo realizado, que é o primeiro Congresso Online de Capoeira 2020 de Pernambuco para o mundo. Sou o professor Antônio Soares Cavalcante, tenho atualmente 61 anos, com mais de 40 anos de prática das artes marciais, né, em geral. Sou professor no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, ensino na Associação Nagai de Judô e também no Clube das Águias da Aeronáutica. Meu tema escolhido hoje foi o Aikido, a Arte da Paz, que foi uma arte criada com esse propósito pelo seu fundador. Vou tentar ser breve com a minha palestra, porque vou querer apresentar algumas imagens a vocês. E quero também falar do significado da palavra Aikido, que vem dos caracteres japonês kanji, como essa forma que está escrita aqui atrás de mim, que são caracteres que às vezes definem uma palavra ou uma frase só com um desenho apenas. E o Ai de Aikido, que significava harmonia ou amor, né? Vou falar literalmente, não vou dar muitos exemplos disso aí. O Ki, que é a energia universal, a energia que gerou a vida, gera tudo, né? Tudo que está no universo está dentro dessa energia aqui, que é a energia universal. E Do, que é o caminho. Caminho no sentido da procura espiritual, do desenvolvimento interior, e não o caminho como forma de caminhar, que também existe um kanji para isso aí em japonês, mas não é o caso do nosso Aikido, né? Esse Do que eu falo aqui está em todas as artes japonesas, que significa o caminho da procura espiritual, né? No Judô tem um Do, no Kendo também tem Do lá, no Iaido também tem. Então, na maioria das artes japonesas leva esse Do, esse caminho que a arte, na realidade, conduz o homem a essa procura, né? Eu gostaria de falar para vocês também que o Aikido é uma arte japonesa e foi concebida a partir do estudo das artes marciais pelo mestre Morihei Ueshiba no início do século passado no Japão. Ele dizia que o praticante deverá ser um guerreiro da paz. No Aikido, o segredo consiste em criar o vazio, dirigindo assim a energia do parceiro contra si mesmo. Não existe competição. Compete-se consigo mesmo. O que se quer vencer são as nossas imperfeições. O Aikido não é uma técnica para lutar com ou derrotar o inimigo. É o caminho para reconciliar o mundo e fazer dos seres humanos uma só família. O segredo do Aikido não está em como você move seus pés, e sim em como você move a sua mente. Eu não estou ensinando técnicas marciais, dizia o mestre Ueshiba. Eu estou ensinando a vocês a não violência. Esse é o grande propósito do Aikido e é por esse motivo que eu escolhi esse tema para vir falar com vocês aqui. Agora falarei um pouco do nosso mestre, Jorge Staubach, que era um 8º Dan Hanshi, e a pessoa que dirige a nossa escola, né? Dirigiu, no caso, que ele não está mais aqui conosco. E foi um praticante, eu acho que no ano que eu nasci, em 59, ele já tinha um dojo na Alemanha, da área de judô, né, que ele praticou muitas artes e o judô foi uma delas, né. Ele veio com o Aikido para Portugal, partindo do Marrocos, onde ele era representante anteriormente, nos anos 60, para o fundador do Aikido,
para toda a África. Ele dirigiu o Aikido para toda a África, dirigia lá para o Japão, ligado ao Japão com o mestre Morihei Ueshiba, que foi o fundador do Aikido. Ele já tinha um caminho assegurado ali e tudo, mas começou a fazer algumas viagens de apresentações em Portugal e a gostar do país. E nos anos 70 ele fixou residência em Portugal e começou a construção de um dojo que tinha em torno de 2,5 hectares. Hoje em dia tem já 2 dojos, um em cima, outro embaixo, um maior e um menor. E era uma área um pouco difícil de se trabalhar, que eu falarei mais à frente. Um terreno muito complicado, onde não nascia muitas coisas, tinha muita pedra. E esse foi um processo, né, do mestre, que foi professor em diversas artes, né? Era mestre zen budista, mestre yoga, foi também responsável pelo yoga Shariada ainda para o mundo inteiro, pela Unesco, até seu falecimento em 2014. Era representante da Dai Nippon Butokukai, que é uma escola que dirige todas as artes marciais no Japão, desde do século IX existe a Dai Nippon, mas ela, em 1885 mais ou menos, ela foi instituída. É uma arte que ainda hoje é ligada ao Império Japonês, o imperador que é o diretor-geral, e ele representava essa escola para Portugal. Cheguei a fazer parte também, até a morte dele, eu fui filiado a essa escola por ele, né? E eram filiações individuais, não era de grupo, não precisava um mestre indicar para que você fizesse parte disso. Pronto, o mestre Toba também foi criador do Teshite Sen, que é uma arte do leque, né, onde ele entregou todo o conhecimento dele nesta arte aí. Falarei dela também um pouco, vou ser mais sucinto, e eu vou ler um texto aqui do mestre, um texto ou dois, para exemplificar os motivos por que ele criou a escola e quais eram os objetivos dele quando fez isso, né? E também ele dava um exemplo sobre o Aikido. Ele dizia da seguinte maneira: o que o Aikido não é? Não é um esporte, muito menos de competição. Ainda que exista o movimento corporal, não é uma ginástica, não é uma dança, mesmo que suas estéticas se aproximem. Não é uma arte marcial no sentido que é dado às artes marciais hoje em dia, pois há a ausência de agressividade, do afrontamento, do combate ou da procura da supremacia ou da afirmação do ego, através da graduação ou da vitória sobre o outro. Não é uma terapia, mesmo que sua prática seja boa para a saúde física e psíquica. Não é uma seita, mesmo que haja um ensino, não há um doutrinamento sob nenhuma hipótese. Esse foi o objetivo que ele quis explicar o que o Aikido é, né? Através da sua negação, no caso. Ou do lado oposto da coisa, da explicação comum, né? E é o motivo pelo qual o mestre Toba criou o projeto Tenshi, Tenshi quer dizer céu e terra, que tinha um significado do homem no meio e o céu e a terra que ligava você do plano material ao plano espiritual, né? Esse é um sentido maior para essa palavra. E ele, quando chegou em Portugal, um dos textos que ele deixou como exemplo para essa criação dele, esse motivo de continuar construindo a escola, que levou um longo tempo, foi o seguinte, que era o sonho ou utopia, que ele dizia que deveria haver um lugar onde todo ser humano pudesse viver livremente como um cidadão do mundo. Um lugar onde o despertar do homem e seu progresso interior se fizessem na harmonia entre o corpo e o espírito. Um lugar onde as artes se encontrassem a fim de acordar as consciências. Um lugar consagrado a criar relações de fraternidade entre os homens e a fazer prevalecer a paz no mundo. Este foi o grande motivo pelo qual o nosso mestre criou a escola.
Eu ensino Aikido desde 1994, fui convidado pelo mestre, né? Depois vou falar bem da figura do mestre, porque eu acho que a coisa mais importante numa arte que você encontra é encontrar um bom professor, né? E além disso, quando você encontra um mestre que geralmente está acima desse nível de professor, porque o mestre é aquele que mais antigo, que domina em todos os sentidos uma arte. Além de dominar, sabe transmitir, né? E isso é uma sorte grande de uma pessoa quando encontra um mestre na vida e pode ser guiado por ele, ensinado. Pronto, eu tenho 40 e poucos anos, 42 por aí, de prática de artes marciais ininterrupta. Nesse tempo já pratiquei Kung Fu, Karatê, aí o Iaido ainda pratico, sou professor hoje em dia, que é a arte da espada japonesa. Ensino a arte do leque, tem Shitesen, que é uma arte que o mestre Jorge Tobá, esse meu mestre, criou, a partir de todo o conhecimento que ele tinha das artes marciais e também de tudo que ele experimentou de conhecimento espiritual e de prática marcial na vida, ele colocou nessa arte aí e legou para a gente. Hoje em dia eu e vários amigos somos responsáveis pela continuidade dessa arte, já que o mestre não se encontra mais aqui com a gente, no nosso plano material, né? Mas eu, como é que se diz, devo tudo a ele. Tudo que tenho e sou, devo ao mestre. Se não é por ele, eu nem estaria aqui falando com vocês, porque toda a formação veio disso aí. Também fui praticante de Karatê, foi onde a primeira arte que deu início assim na área marcial, com o professor Jaziel Campos. Foi meu primeiro professor e eu também devo a ele tudo por ter me colocado no caminho. E com o tempo, passado o tempo, eu encontrei esse mestre de Aikido, mestre Zen budista, mestre de Yoga, mestre no bocado de arte que ele praticou. E fui ficando nessa escola. Pedi permissão ao meu anterior professor e fui seguir isso aí. O tema que eu escolhi para essa palestra aqui foi o Aikido, a arte da paz, né? Que é uma arte marcial que tenta passar a não violência, o ensino da não violência, da não agressão, da harmonia com o outro. Tem até uma frase no Aikido que diz que é encontrar na oposição a mesma direção. Criou a escola dele em Portugal, que levou em torno de 30 anos para fazer o dojo num terreno que se dizia que não nascia nenhuma planta, totalmente de pedra aí embaixo dele. E ele, juntamente com os pioneiros, os primeiros alunos, tiraram a maioria dessas pedras do solo e com as pedras fizeram muros e fizeram construções lá dentro do próprio dojo. É um trabalho muito duro, trabalhar com pedra e quebrar pedra, transformar ela numa forma nova para fazer um lugar habitável para as pessoas, né? Fazer muro, fazer casa, a base de casa. E ele se trabalhou muito durante muitos anos. E no final dessa minha fala aqui, eu vou fazer um vídeo apresentando a escola, apresentando os trabalhos do mestre, as áreas das artes onde ele praticou, né? Onde ele foi buscar o conhecimento, tudo que ele foi também aí na vida dele. Era uma pessoa de grande importância, mas se brincar tinha mais humildade do que muita gente, os alunos inclusive. Era uma pessoa bem simples, mas detentor do conhecimento, e quando ele ensinava era mesmo um mestre, não tinha, tinha um rigor, ele ensinava com justiça para todo mundo, né? E fazia com que cada um crescesse, tinha quase, como se diz, uma receita para cada um melhorar. Pois é isso, eu vou mais em breve falar um pouco mais do mestre e apresentar esse vídeo a vocês, que também tem um relacionamento com a capoeira já de muito tempo.
Eu depois vou falar das escolas de amigos meus que fizeram parte de capoeira. Eu tenho aluno que é formado comigo, que é terceiro dan hoje em dia, como Marco da Fonte. Treinou com grandes mestres lá atrás, que eu também vou citar os nomes aqui da escola e das pessoas, para que vocês que são da capoeira reconheçam, né? Tem o meu amigo Pereira, que é o Sargento Pereira, lá da Aeronáutica, que também treinou a capoeira Angola lá atrás. Tenho muitos alunos da capoeira, que também é aluno do mestre Vicente, que são meus alunos. Como Verônica de Holanda, que está aí também organizando esse estágio. Tem Ricardo, tem tanta gente, que tem dois Ricardo, né? Que é Rui, Ricardo, que o pessoal chama de Rui. Tem Evandro. Tem tantos aqui que eu não quero citar nome agora, para também não esquecer dos amigos. E quando eu colocar lá o vídeo, vai aparecer a foto deles e quem são. Porque a consideração é grande por todos. E como é que se diz, a nossa arte tem muita semelhança, porque o trabalho do Aikido é principalmente ligado à espiral e os movimentos circulares. E a capoeira é essencialmente isso. A gente vê um vídeo de capoeira, tudo é círculo. Tudo é círculo, tudo é envolvido em círculo. E a sutileza da capoeira, claro que tem os níveis, a gente sabe que tem pessoas e pessoas fazendo capoeira, como Aikido também. Mas a sutileza do movimento em alto nível é uma coisa maravilhosa. É de você ficar parado, ser estagnado, né, no lugar sem se mexer, quando se vê. Quando se percebe a beleza disso aí. Eu acho que nossas artes têm muita coisa em comum de movimentação. De movimentação não tem, como é que se diz, talvez, a procura. Eu não sei se a capoeira compete ou não posso nem falar disso. O Aikido não tem competição, porque a luta maior é consigo mesmo, é transformar algo que não vai bem dentro de você, porque aí é onde começa a guerra. Quando você não está bem consigo mesmo, quando você não domina suas emoções, quando qualquer coisa lhe tira do sério, isso aí é onde a paz é quebrada. Os próprios movimentos do Aikido fala de paz, né? De encontrar numa oposição à mesma direção da energia. Se a pessoa lhe empurra, você deve puxar ele. Se ele lhe puxa, você vai com ele, você empurra. Então você segue o fluxo para onde ele quer ir. E com o domínio da arte, envolve essa pessoa num círculo e devolve essa energia dele para ele mesmo, da forma como ele quis plantar lá. Então não temos nada a mudar no outro. Apenas fazer com que ele entenda que essa energia que ele põe aí muitas vezes não está bem, não está bem colocada, não é boa para ninguém, nem para ele. E não é uma arte para mudar o outro. Se a pessoa vem me matar, eu não devo querer matar ele. Devo querer mudar a ideia dele. Tentar transformar esse pensamento dele através da técnica, que isso aí que ele está fazendo, se a gente devolve para ele da mesma maneira, eu estou sendo igual a ele. Não posso mudar nada, não posso melhorar ele em nada. E o Aikido tem artifícios e formas técnicas para transformar uma agressão numa coisa que a pessoa fica impedido de agir e entender que o outro não está ali para fazer mal a ele, não está agredindo nem nada. Está só querendo mostrar a ele que aquilo não é possível. Pois eu entendo assim que o princípio da paz, né, da guerra, tudo começa dentro do ser humano. Cada um com seus conflitos e bondades, né, e coisas boas, pode fazer a melhoria do meio onde ele vive, através da sua cabeça, da sua mente boa, das suas intenções, do seu amor pelo outro, né? Porque a grande coisa é ver o outro. A nossa arte, eu acho que a capoeira também, outras assim, depende do outro para praticar. A capoeira ainda se faz muita coisa, pode se praticar só. O Aikido, ele depende, tem que ter uma inter-relação sempre com o outro. Ele depende da mão do outro. Se a mão do outro não vem trabalhar com ele, ele não tem o que fazer. Então, a coisa boa do Aikido é assim, é que a gente tenta melhorar sempre aquela pessoa que nos ataca, que nos pergunta alguma coisa. A gente tenta com que ele fique mais forte cada vez, porque se ele me cobra mais, eu também cresço. Mas se eu deixo o outro para trás, fraco e sem condições de me cobrar o meu melhor,
eu fico defasado achando que estou muito bem, porque à medida que o outro não me cobra devidamente, eu fico parado, estagnado ali onde eu estou, eu não cresço. Então, se o outro cresce e fica bom, ele me cobra melhor e eu também cresço e todo mundo cresce dessa forma. A ideia do Aikido é sempre fortalecer o adversário e não enfraquecê-lo. Porque se ele fica melhor, eu também melhoro. Você forçado a trabalhar, né? Pronto, é basicamente isso. Eu podia falar muita coisa que a gente não vai falar de paz. Tem que haver guerra, tem que haver o oposto, o lado que não é bom, né? Isso é a quebra da harmonia, que é essa coisa que o Aikido eu falei lá no início, que é o princípio da harmonia, de encontrar harmonia na energia universal, que é o Ki, né, do Aikido, que é a energia que deu vida, é a vida, deu vida a todos e se chama Ki, através do caminho espiritual, esse caminho que a gente segue, né? Portanto, o conceito de paz é uma coisa muito ampla e em cada cultura é entendido de uma forma, né? Como for em certos países que tem a cultura religiosa, né? Às vezes se tornam extremistas, e todo extremo é um ponto para passar para o outro lado, né? Toda extremidade é um excesso de energia de tudo. O meio termo, o poder voltar atrás, né? O poder saber que as coisas não são definidas, né? Finalizadas, não é o fim, sempre está em evolução. Aquilo que você sabe muito hoje pode ser só o começo de um novo estudo. Pois a paz é essa coisa interior que cada um desenvolve à medida que melhora, que ele se muda. Tem gente que tem imaginar que se curam, que ficam bons, viram boas pessoas. E vice-versa, né? Tem gente que está bem e segue às vezes um rumo errado. Muitas vezes o pessoal é influenciado, não teve oportunidade, mas tem muitas situações, a gente não deve julgar nada, nem ser julgador de quem faz ou não faz. A gente deve tentar fazer o melhor através da nossa arte, daquilo que a gente aprendeu. E pronto, meu foco principal é entender que a arte da paz começa em você. Se você vai ficando bem, você vai mudando sua mentalidade, se você pode receber o outro como um irmão, se você pensa no outro, porque quando você faz por outro, você está fazendo por si mesmo, você está melhorando o seu meio. Você não está aqui, você destrói o outro e aí? O que é que tu fez de bom nisso? A vida não foi dada, não fomos nós, né, que geramos isso aí. Tem um ser maior que eu acredito que criou tudo e a partir disso aí o direito de tirar alguém daqui ou não, cabe a ele, que levou isso aí pra gente. A gente deve ser só um estudante e pensar na paz como uma cultura que está sempre sendo trabalhada, né? Toda hora a gente está bem, mas de vez em quando a gente sai também da nossa razão. São situações e situações, cada um com sua vida tem sempre algo que vem mexer com você para você estudar, das coisas boas e ruins. Eu acredito muito nisso, que a paz é um conceito que, dependendo da cultura, ela muda de forma, de entendimento, de como é que ela é concebida. Mas quando você está bem consigo mesmo, isso aí já é a paz para começar a transformar o mundo. Tem gente que se incomoda com a beleza, né? Tem gente que se incomoda com a beleza do outro, com alguma coisa bela. Às vezes prefere estar vendo coisas que não são boas. Mas quando a gente tem alguma coisa valiosa, é um tesouro, a gente deve mostrar. Eu tenho um orgulho enorme de ter pertencido a essa escola desse mestre e ter vivido aquilo ali, ter trabalhado um pouco lá dentro também, ter dado um pouco de suor na construção do que pude, na fase onde eu estive lá com ele durante uns 20 e poucos anos. Que foi uma sorte para mim, aprendi muito trabalhando, talvez aprendi mais que no Aikido. Aqui, através do trabalho, ele ensinava muito, mestre. Ensinava muito mesmo. A gente aprendia muito, eu acho que o Aikido também, não vou dizer que não ensina demais, não, ensina muito. Mas eu estou dizendo especificamente com ele, aprendi muito dessa forma.
E eu quero aqui agradecer de coração ao amigo Vicente e Verônica que me deu essa oportunidade. Gostaria de abraçar todos os amigos capoeiristas aí que estão nessa palestra. Como eu disse vocês lá atrás, não vou falar não, mas tem o mestre Minervino, Espinhela, tem tanta gente aí importante da capoeira que eu convivo, que eu tenho orgulho de vocês, de ter conhecido, de ver a história de vocês. A história de Vicente é maravilhosa, um músico extraordinário, uma pessoa do bem, um cara que cuida do outro, veja como ele trata seu grupo, seus alunos. A vida dele é cuidar das pessoas aí. É religioso, mas não é um cara trancado, fechado, quadrado, não tem uma visão fechada da coisa, não quer exigir que ninguém seja o que ele é, mas é um bom exemplo de ser humano. E eu sou muito feliz de ter conhecido essas pessoas. Tenho meus amigos lá no Compai, Daio e Josias Alexandre do Judô, Carlos, Josué, são professores que são espelhos para mim também. Aprendo muito vendo eles fazendo as coisas e o modo como trabalham, né? Sou honrado de estar nesse grupo. E tudo se veio assim, por esse conhecimento, foi através do conhecimento que eu estou aqui. Eu posso falar muito de Aikido. Aikido tem uma literatura extensa, tem muita coisa, mas eu estou falando isso aqui quase de improviso, com o sentimento que eu estou nesse momento. Talvez em outra hora falaria mais outras coisas, mas a mensagem do Aikido é essa mensagem de você encontrar a paz em si mesmo. E falar, né, que como falei anteriormente, a sorte que você tem é achar um mestre de verdade, aquele mestre que lhe transforma, né? Que transforma você numa pessoa melhor, diferente do que você era e melhor para a humanidade e para você mesmo. E eu tive essa oportunidade, foram quase 30 anos, mas achei pouco. Achei muito pouco, eu tinha muito que aprender com o meu mestre ainda, mas acredito que lá de onde ele está, ele tem um olhar aqui nos alunos dele, nas pessoas, e que de alguma forma ele guia essa energia, né, dele, passa para a gente. Muitas vezes eu digo aos meus alunos, eu sonho com o mestre me ensinando ainda. E sonho mesmo, muitas vezes passo a noite vendo isso e o mestre foi aquele espírito de luz, né? Aquela pessoa que veio para o outro. Ele, o mestre, a vida dele, a escola, tudo o que ele fez foi para o ser humano, para deixar aí para os outros. Era uma pessoa sem preconceito, agregava todas as artes. Vocês vão ver nas imagens que eu vou colocar aí, que ele agregava capoeira, diversas artes lá dentro da escola dele, sem problema. Portanto, meu amigo, vou dizer como se diz em japonês, que é Domo arigatou gozaimashita, que é muitíssimo obrigado mesmo.
Vamos tentar. Negro, 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 negro. Negro não sabe o que é dor. Negro não tem alma, não. Assim dizia o feitor, feitor, feitor. Um seu chicote na mão. Todo o território brasileiro. As mais importantes foi os tomates na Serra Maria. Localizado na capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas. Organizou-se no século XVII e era formado inicialmente por africanos que vinham da região do Rio Congo e falavam a língua quibundo e estrutura dona. Nós vamos apresentar aqui
de capoeira. Começamos pela capoeira primitiva, começa a ajudar o seu pai de novo, você começa a ajudar. Ok, depois nós vamos para a canoa, e depois eu já tenho